Bom, eu vou falar aqui um pouco sobre SOA, Arquitetura Orientada a Serviços, e sobre Web Services. Bom, a arquitetura orientada a serviços é um modelo de arquitetura de software voltado para a construção de aplicações baseadas em serviços. Um serviço é considerado uma função de negócio independente e baseada no paradigma de requisição e resposta. Como pode-se ver aqui na figura, esse paradigma é formado por um cliente ou um requerente de serviço que envia uma mensagem para o servidor ou o provedor de serviço. E esse provedor envia uma resposta, podendo ser uma informação requisitada ou a confirmação de uma ação. Bom, as características da SOA. As principais características da SOA são o reuso, o reuso de código que permite a redução no tempo de desenvolvimento e também redução de custos, a independência de tecnologia, pois essa arquitetura utiliza protocolos abertos e independentes de plataforma, o que por consequência acarreta a interoperabilidade, permitindo comunicação entre diferentes plataformas, e a composição de serviços, que é possível combinar diferentes serviços, formando um novo serviço com maior nível de abstração e novas funcionalidades. Para possibilitar a localização desses serviços, a SOA prevê a utilização do mecanismo chamado mecanismo de registro e descoberta. Esse mecanismo é composto por 3 entidades, como pode-se ver aqui na figura. Essas entidades são o requerente do serviço, o provedor de serviço e a agência de registro. Bom, o provedor de serviço é a entidade responsável pelo gerenciamento, a manutenção e a publicação do serviço. O cliente do serviço é a entidade que vai consumir esse serviço fornecido pelo provedor. E a agência de registro é a entidade responsável por manter os registros disponíveis, bem como a sua localização e os protocolos que são utilizados por esse serviço. Bom, agora falando sobre Web Services. Web Services é a implementação dos conceitos de SOA. Esse termo é utilizado para classificar aplicações expostas em uma rede através do uso de protocolos da internet, de forma que essas aplicações sejam interoperáveis entre diferentes plataformas. Os Web Services são compostos da seguinte especificação: o XML, o WSDL, o SOAP, o DDI e o REST. O XML é uma linguagem de marcação de fácil entendimento e portável entre diferentes tecnologias. O WSDL é uma linguagem de descrição e representa um contrato entre o provedor do serviço e o consumidor do serviço. O SOAP é um protocolo de comunicação que é utilizado entre as partes e ele define como as mensagens XML são trocadas na rede. O DDI é o protocolo para descoberta dos serviços que estão disponíveis na agência de registro. E o REST é um padrão arquitetural que também é utilizado para a criação de web services, só que ele prega um modelo diferente do modelo do SOAP, que é feito por meio de um protocolo. O REST ele utiliza o protocolo HTTP para criar serviços que podem ser acessados por qualquer sistema. Bom, agora falando sobre o problema do nosso trabalho. O problema foi que o aplicativo Doce Desafio, que foi criado em 2013 pelos estudantes Edson Carvalho e Jair Fernandes, aqui do curso de computação da Universidade de Brasília, precisou de novas funcionalidades para atender a demanda dos seus usuários e também precisou de uma forma mais prática e acessível para que os profissionais de saúde pudessem acompanhar o tratamento dos seus pacientes que utilizavam o aplicativo. Bom, o objetivo geral do trabalho foi implementar essas melhorias detectadas pelos usuários
e desenvolveu uma aplicação web que permitisse aos profissionais realizar o acompanhamento deles, dos usuários e seus pacientes também. Detalhando o objetivo geral em objetivos específicos, nós fizemos, foi feito aumento dos detalhes dos registros, dos dados registrados no aplicativo, assim, novas informações a respeito dos dados puderam ser incluídas, como os tipos de insulina, tipo de glicemia, mais detalhes nas atividades físicas. Também foi permitido fazer o backup dos dados em arquivo CSV, de forma que pudesse ser exportado para programas como o Excel. Depois, também foi feito o desenvolvimento de uma aplicação web, especificamente em Java, que permitisse o acompanhamento médico. E, por fim, foi fazer a sincronização dos dados entre essa aplicação web e o aplicativo, que foi feito pela tecnologia Web Services. Bom, agora falando sobre os resultados. O resultado maior foi o sistema integrado do desafio, que é composto tanto pelo aplicativo, que é um aplicativo Android, e pela aplicação web Java. Esse aplicativo agora, na versão atual, possui mais detalhes de armazenamento, mais detalhes de informações. Ele é um aplicativo multiusuário, permite o uso por vários usuários por meio de uma tela de login, e ele é integrado à aplicação web. A aplicação web foi uma aplicação robusta que permitiu que agora possui perfis de acesso com perfil de administrador e perfis de usuário. Agora eu vou apresentar as mudanças que a gente implementou no aplicativo e depois também vou apresentar a aplicação web. Bom, aqui nós criamos uma tela de login para o que tornou o aplicativo multiusuário e para que os dados dele pudessem ficar vinculados a uma conta e de forma que ele pudesse acessar isso na aplicação web depois. Na próxima a gente fez uma mudança no menu inferior, que era o menu de backup. Agora esse menu ele oferece as opções de sincronizar os dados. Essa sincronização ela é feita automática, mas essa é uma opção de se fazer manual. E também de fazer o backup em CSV e de fazer o logoff da conta. Próxima tela de atividades físicas foi onde a gente acrescentou mais detalhes. Agora é permitido definir a modalidade de atividade física e a intensidade. Foram criadas mais opções de intensidade. Próxima tela de glicemia. Agora é permitido colocar o tipo de glicemia também. Próxima tela, essa aqui é uma tela da lista de opções, em que a tela de refeição ela agora tem mais opções. Tela de refeição, antigamente ela não era muito intuitiva, porque a pessoa que via essa tela e não tinha muita ideia do que fazer. Agora a gente tirou essa parte de usar a sugestão de insulina e colocou ela na segunda tela, que é aqui. A gente colocou aqui embaixo e aumentou as opções de tipo também. A nova tela de relatórios. Aqui pode-se ver que antigamente não era possível visualizar os relatórios por tipo de glicemia. Agora a gente criou os tipos de glicemia, também criamos os relatórios por tipo. E também não era possível fazer um relatório por tipo de atividade física. E agora isso é possível. Aqui foi essa nova opção que a gente criou de relatórios de glicemia por tipo. E essa seção foi na tela inicial do aplicativo, na tela principal, onde ficavam os últimos dados inseridos. Antigamente não era só era possível saber qual foi o tipo da última insulina inserida, e não era possível saber os tipos da glicemia e da refeição. Agora esses dados já são informados. Agora, aqui eu vou falar um pouco sobre a mudança no banco de dados. Para permitir que os dados do aplicativo ficassem sincronizados, eu criei só mais uma tabela. A estrutura do banco permaneceu a mesma, apenas adicionei essa tabela que eu chamei de SyncRest.
E essa tabela é composta pelos campos ID, tipo tabela, código, operação, em que o tipo tabela vai se referir a qual tabela, qual dessas outras tabelas ele está se referindo, se é alimentos, exercícios, glicemia. O código vai se referir ao código do dado dentro dessa tabela. Então, esse vai ser o alimento de código 1 ou código 2. E a operação, se isso se refere a uma inclusão, a uma edição ou uma exclusão de dados. Então, quando ele faz uma inclusão de dado e está offline, ele não tem a conexão com a internet, esse dado vem para cá, para essa tabela sync rest, e depois que ele tiver o acesso à internet, ele vai fazer uma varredura por essa tabela e vai fazer as inclusões, alterações e exclusões posteriores. Agora, falando do banco de dados da aplicação web. O banco de dados também foi uma réplica do banco de dados do aplicativo, e eu fiz uma nova tabela chamada alimento init, que foi uma tabela para os alimentos que já vêm pré-definidos no aplicativo. Então, quando o usuário cria uma conta, ele já recebe um conjunto de alimentos pré-definidos para facilitar a utilização do aplicativo. São os alimentos mais comuns. E aí, essa tabela alimento init, ela já tem todos esses alimentos, e assim que o usuário loga no aplicativo, esses alimentos são baixados para o aplicativo. Bom, agora eu vou fazer então a demonstração do sistema, e dentro dessa demonstração eu vou demonstrar aqui, eu vou logar com o usuário já existente, depois eu vou logar com o administrador, vou criar um novo usuário, vou listar os usuários já existentes no sistema, na aplicação web. Logo também vou acessar o aplicativo com esse usuário criado, vou acessar o aplicativo com o usuário existente, vou demonstrar como funciona a sincronização tanto online quanto offline.